Olá pessoal, meu nome é Vilma Shinzato, eu sou cardiologista e médica, lógico, e docente aqui do Unisalesiano. E hoje nós estamos aqui no 2º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação do Unisalesiano e eu tenho um prazer aqui de ter apresentado 2 grandes amigos, 2 nomes de referência, Dr. José Marques Filho, reumatologista, também docente aqui do Unisalesiano, e o Dr. Samuel aqui com a gente, que é médico de família, ele é paliativista, também esposo da doutora Marina e papai da Maria, que vai ficar muito orgulhosa hoje, tá? E o nosso tema de hoje aqui do nosso podcast é comunicação, tecnologia e a relação médico-paciente. Bom, eu acho que comunicação é um negócio essencial para tudo. Eu acho que a grande evolução da humanidade, na verdade, veio com comunicação. A escrita mudou absolutamente tudo. Você deixava para as gerações o que você sabia, você passava conhecimento. Quando você comunica verbalmente, você junta pessoas no mesmo interesse. Então, eu acho que a comunicação ela fez coisas enormes durante a história da humanidade. Grandes guerras e também levantou pirâmides. Então, eu acho que tudo depende de como a gente usa. Quando a gente vai para a medicina, a gente vê que comunicação também é o nosso forte. Uma vez um advogado me disse que na nossa relação, na nossa profissão de médico, existe uma coisa que dificilmente existe em qualquer outra profissão, que chama boa-fé. O que o paciente te diz, você acredita que ele sente de fato, e o que você diz para ele fazer, ele acredita que você acha que é o melhor para ele. Então você se comunica o tempo inteiro. Antigamente, sentado com Hipócrates escutando, e hoje uma mudança total de cenário, né? Hoje a gente senta ao lado, a gente conversa, você aprende com seus alunos, você estuda junto e você debate. E nesse cenário todo veio a pandemia. E aí a pandemia, ela mexeu com a base de tudo que a gente tinha, de tudo que a gente era e tudo que a gente sabia. Então o que eu quero saber de vocês é assim, o que vocês viram? O que mudou com a pandemia? Conversas virtuais, através de videochamada, conversar com a família. O que a pandemia trouxe para a relação médico-paciente em termos de comunicação? O que vocês enxergaram? Posso começar? Claro. Muito obrigado. A minha situação foi muito específica na pandemia, né? Eu estava em processo de tratamento naquela época, então imagina se eu fosse falar justamente para minha esposa que eu, no meio de uma imunossupressão importante, eu iria atender Covid, numa época que Estava morto. Eu acho que ela não ia ficar muito feliz, né? Então, o que foi possível e para mim me ajudou a desenvolver muito nessa época foi tentar me adaptar com o tempo, sem toda a pressão envolvida, justamente essas novas tecnologias para que a gente pudesse atender. O que era o Zoom? O que eram todas as plataformas para você poder atender, né? E as pessoas desejavam aquilo. É como se o contato humano fosse justamente o veneno, o caminho pelo qual o veneno chegaria nas pessoas, seria a transmissão do Covid. Então, dentro daquele choque que toda a sociedade estava levando, eu acabei aproveitando esse período para me ajustar a essas ferramentas novas, né? E a partir daí tentar trazer um pouquinho hoje, já com a pandemia mais controlada, alguns benefícios para os meus atendimentos, né? E em relação aos alunos também, tive pouco contato nesse período, mas as aulas foram, do meu ponto de vista, eu senti muito prejuízo. Prejuízo porque que a gente teve que aprender a andar, ou melhor, trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Então todo mundo aprendendo com aquela situação. A tecnologia, querendo ou não, depende de um alicerce de equipamentos para que aquilo funcione adequadamente. Então os alunos às vezes estavam cada um nas suas casas, cada um com um tipo de internet, cada um com um tipo de computador, às vezes a câmera do computador queimada, e aí, por favor, abram as suas telas, e aí você, professor, não tem como, tá queimado, eu consigo digitar alguma coisa para o senhor. Então foi gerando diversos desafios aos quais eu falei, prefiro do outro jeito. Tive alguma rejeição nesse primeiro momento, né? Mas eu acredito que é isso que eu tive mais em relação a esse período pandêmico, né?
Eu queria saudar os meus dois colegas, é um prazer eu estar aqui com vocês. O que me chamou a atenção na pandemia, eu estava pensando isso aqui agora, foi que a pandemia expôs o que há de pior no homem e o que há de melhor no homem. Eu não tenho dúvida. A gente aprendeu muito com a pandemia, estamos aprendendo. E no sentido do que eu sou muito otimista, eu acho que a gente tende sempre a melhorar. E o que eu vi de melhor no homem é alguém, como a professora Vilma já comentou com a gente aqui antes, que está internado na UTI e as regras são os seguintes: não pode filmar, nem pode ter telefone, nem pode ter videocomunicação. E a enfermagem, os médicos e o pessoal paramédico, que, aliás, foram os heróis da pandemia, não quiseram saber de normas. Fizeram o quê? Alguém que está internado, com a família inteira em casa, fazer essa comunicação. Eu não quero saber se pode ou não pode, eu vou fazer. Quer me mandar embora? Me manda. Isso é muito legal. Então, a atitude ela vai na frente das normas. Sempre foi assim. Zé, você não acha que nessas situações assim de muito estresse, a pandemia, a humanidade fala mais alto? Sim, perfeito. É o que eu digo, é o que revelou de coisa boa nos homens. Quer dizer, todo mundo nasce bom e todo mundo é ético e nasce para fazer o bem. E a gente vê isso aflorando. Assim, e uma coisa, olha, eu não vi ninguém, não sei se vocês têm essa experiência, de que pediu demissão ou foi embora do hospital ou do ambulatório, do profissional da saúde. A grande maioria não se preocupou com a saúde dele. Então, minha missão é aqui, eu vou continuar. Isso é uma coisa incrível e maravilhosa. Por outro lado, o que eu disse da questão ruim da humanidade é que teve colegas médicos, profissional da saúde e outras pessoas de outras áreas se aproveitando de uma situação para tirar proveito próprio. Então, colegas nossos gravando filmes de orientação terapêuticas absolutamente inadequados, e aí eu não sei se ele sabia ou não sabia, se era de má fé ou se realmente ele estava se aproveitando de uma situação, e para mim esse é pior que um homem pode fazer. E nós vimos muitos colegas fazendo isso, então é muito assustador isso. Então nós caímos de novo em comunicação, porque quem gravou alguma coisa dando explicações do que ele também não tinha conhecimento, aí a minha pergunta que eu acho que o que fica é: como é que você peneira conhecimento num mundo onde você é bombardeado 24 horas por informação? Onde você busca? Como é que você seleciona? O que eu escuto? Porque eu escuto milhões de informações e algumas muito contraditórias. Onde buscar? Veja bem, se a gente for puxar para o campo da medicina, eu acho que a gente tem hoje instrumentos onde a gente pode buscar essas informações. Claro que vocês concordam comigo. Por exemplo, na prática da antiga chamada medicina baseada em evidências, e hoje é prática baseada em evidências, que estendeu para os outros profissionais. Isso é um porto seguro para a gente. Quer dizer, a gente não tem muita dúvida, a gente passa isso para os alunos, que você tem ali uma âncora, um porto seguro. Vou me basear só nisso? Não. Aí entra a expertise do médico, a experiência do médico, a parte ética do médico. Então, eu acho que na medicina, e principalmente na graduação, e nós temos essa responsabilidade, de ensinar esses caminhos para os nossos estudantes, porque realmente eles ficaram absolutamente perdidos. E como a população ficou? Eu me imagino, eu leigo, perguntando para o médico no começo da pandemia: doutor, que vírus é esse? E o médico dizendo: não tenho a menor ideia. O que esse vírus dá? E o médico dizendo: não tenho a menor ideia. E como é que trata? E o médico dizendo: não tenho a menor ideia. O que abriu? Abriu um caminho para uma comunicação inadequada de leigos. Bom, se o doutor não sabe, eu sei.
E aí tem um presidente dos Estados Unidos que prescreve cloroquina para o mundo. Eu não achei que eu fosse viver para ver isso. E os nossos colegas passam a prescrever. Olha o poder da comunicação, do convencimento, é uma coisa inacreditável. Então, a comunicação tem um lado muito positivo, aliás, quase tudo é positivo, mas tem algumas preocupações desse tipo, né? O que eu vejo, assim, eu estava aqui pensando, né, enquanto você estava comentando, o instrumento que a gente ganhou com a tecnologia, e assim que eu acho como toda tecnologia, né, ela sempre te amplifica algo. Então, exemplo, você vai, antes das grandes viagens marítimas que ocorreram lá, né, na Idade Média, você tinha um oceano inteiro para você navegar. Hoje você tem uma internet inteira para você navegar. Hoje você tem tecnologias e ferramentas inteiras para você navegar. Ou seja, como que você vai escolher a rota que vai te levar por um triângulo das Bermudas e que você nunca mais vai sair de lá, ou onde você vai conseguir achar o seu porto seguro, né? E de fato, muito dessa... A gente ainda está aprendendo muito nesse caminho. O que modificou com o Covid era algo novo. E como algo novo, não há tempo suficiente para concretização, para aquelas hipóteses todas serem testadas exaustivamente até que elas resistisse a todas as dúvidas. Você testou ela de todos os lados e ela permaneceu de pé. Pronto, temos segurança nessa informação. Não tinha. E aí o que acontece? Você consegue ver de ozônio em determinados locais até cloroquina, enfim, chuva, a tal da tempestade inflamatória, lá você entrava com dexametasona, de repente a dexametasona começou a ser dada desde o começo. Enfim, se agarre onde você puder. Era você no seu barquinho com uma nova tecnologia, com uma situação nova, e você completamente no mar perdido, né? Então, no meu ponto de vista, é isso. Para os nossos alunos, eles detêm a tecnologia em termos de ferramentas. Eles podem ter o melhor iPhone, o melhor Android, eles conseguem trabalhar com os melhores aplicativos, porém, as informações hoje em dia elas são escolhidas pelo que a gente gosta de ouvir. Eu leio uma informação, fez sentido para mim no sentido, confirmou as minhas prerrogativas? Então isso está certo. E não se aquilo de fato é verdade. Então acho que esse meandro aqui é algo que é importante a partir de agora para nós professores tentarmos separar o joio do trigo, né? Eu acho que você fez uma comparação muito interessante. Estou pensando aqui na era dos grandes descobrimentos, apareceram grandes pilotos, ficaram famosos. Então, você tinha toda uma tripulação perdida, que achavam que eles iriam ser engolidos pelo fundo do mar, e o piloto falava, não, fica tranquilo, eu te dirijo. Sem conhecer nada também. Então, se você perceber, nós estamos na mesma situação. Os meninos hoje têm todos os instrumentos e os pilotos que os estão dirigindo somos nós, que não conhecemos esses instrumentos. Olha que interessante. Mas a gente tem uma autoridade, entre aspas, a boa autoridade, no sentido de falar para os meninos, fica tranquilo, nós vamos achar os caminhos. Vocês com toda a sua tecnologia, com toda a energia de vocês, e a gente com a nossa expertise, a nossa experiência. E eu particularmente costumo falar para os meus alunos que eu estou muito assustado, e eu estou muito assustado com tudo que vem por aí, inteligência artificial, telemedicina, mas eu digo assim, eu estou assustado no sentido de que eu tenho certeza que a gente vai saber lidar com isso. E eu estou aqui para tentar ajudar vocês da melhor maneira possível. Agora, não me considerem um sábio que sabe o caminho certinho, porque eu não sei e estou assustado. Eu acho que essa é a mesma situação dos marinheiros e dos pilotos. Não sei se você concorda comigo. Não, perfeito. Até porque, assim, a comunicação, no sentido agora já da nossa forma de se expressar com os alunos ou com as pessoas de gerações mais novas que estão chegando, ela também está sendo posta à prova o tempo inteiro. Eu ia falar isso, Samuel. O tempo inteiro. Durante a pandemia teve duas coisas
eu trabalhei na pandemia, então eu vou dar um relato assim do que eu vi. Tinha uma coisa que trazia assim um acalento para você, que você se sentia assim protegida. É publicação científica. Então, quando saía uma publicação científica, todo mundo lia. Em menos de 1 hora, todo mundo que estava na UTI, todo mundo que estava no PA já tinha lido. Você tinha sede daquilo. Eu acho que nunca se produziu tanta ciência em tão pouco tempo. Com qualidade. Eu nunca vi isso acontecer. E se consumiu também essa ciência. Exatamente. Né? Então você produziu ciência que eu falo assim, consolidada, bem feita. Então você ficava desesperado por uma publicação. Trata assim agora. Isso aqui é um manual. Você tinha uma luz para seguir. Então você ficava doido. Quanto tempo isola? Eu me lembro quando saiu um artigo falando, olha, é leve, leve é 15 dias, sintomas moderados é tanto, na UTI é 30 dias. Aí a gente não tinha teste. Depois que chegaram os testes para confirmar que era mesmo Covid. Aí você fazia o teste, de fato, paciente grave, 30 dias ele tinha PCR positivo. Aí você tinha lido no estudo, você se sentia dentro do estudo. Isso era um alívio para você. Então, quando você alinha o que você faz com a ciência, eu acho que o médico ele se sente acalentado. Você tem a sensação de que você está no caminho certo. Outra coisa que eu vi acontecer foram as visitas que o Zé falou, que começaram a ser virtuais. No meio da pandemia, um monte de gente entubada, sem poder falar, sem acompanhante, sem visitas. Surgiram aí as visitas virtuais, as videochamadas. E na sequência, o CRM soltou uma normativa dizendo que isso era proibido. O CFM soltou. E aí, houve um clamor da população para que isso voltasse, e isso foi revisto e voltou a ser implantado. Isso me parece mais ou menos uma guerra de gerações. Então nós temos uma geração com outro perfil, com mais idade, que ainda não é palatável a tecnologia chegando da maneira que chegou, e uma geração muito nova, que como o Samuelzinho falou aqui antes, nasce teclando, né? Ele nasce digitando. O que vocês enxergam? Qual que é a dificuldade aí entre as gerações? Se adapta, se não se adapta, se aproveita um pouco de cada, vai mudar tudo? O que vocês acham? Eu acho que não há nada de novo. Não há nada de novo. Isso sempre foi assim. Eu lembro de uma frase do Aristóteles que dizia assim: o que será dessa geração maluca que está aparecendo aqui na Grécia? Ele falava isso. E é o que nós estamos falando. Então, eu acho... Por isso que ele é clássico, ele não morre nunca as frases. Né? Sensacional. Então, é sensacional, quer dizer, na verdade eu acho que as coisas não estão tão diferentes assim. É a mesma coisa, é uma geração surgindo com costumes, com visão diferente da nossa. A nossa geração reclamando dos jovens, como é que o cara pode viver assim? Não é possível, na minha época era muito melhor. E, na verdade, na época dele não era melhor, era diferente, é um contexto. Então, eu acho que as coisas não mudaram muito. Eu sou otimista no sentido de que o jovem, com essa nova tecnologia, ele vai se adaptar para as coisas éticas, porque a gente acredita de verdadeiras na vida, e as coisas supérfluas eles não vão dar bola, e fazem muito bem não dar bola. E nós vamos, de alguma maneira, nos habituar com essa nova tecnologia. Aliás, já nos habituamos, né? Nós demos aulas online durante uns 2 anos que eu odiava ficar dando aula para a tela do computador, mas a gente encarou uma situação inevitável. E a nossa faculdade, eu acho que saiu muito bem, né? É como se não tivesse tido pandemia aqui dentro. Óbvio, com alguns problemas. Então, respondendo ao teu questionamento, eu acho que não tem nada de muito novo, não. Acho que essa adaptação sempre ocorreu e eu sou otimista que a gente vai continuar nessa adaptação. Como se o padrão, né? Esse que eu entendi como não sendo novo, né? O padrão dos confrontos intergeracionais. Isso, assim, é né? o mesmo. Sempre vai existir. Agora, o que foi acelerado de forma absurda, parece um tsunami, é que
Se tinha um avanço da medicina que para você dobrar as produções científicas levava 100 anos. Hoje, a cada 3 anos, a gente dobra a produção científica em medicina. Sim. Como que você consegue lidar com isso? Ou frear? Não freia-se mais. Já que não freia, não dá para alguém chegar de fora, ou burocrata, ou o que quer que seja, vir aqui baixar uma lei, uma regra, uma norma, falando que não pode. Vai ser atropelado. O Zé estava falando agora há pouco, né, que na verdade, assim, não é a norma que define, é a própria estrutura social que vai acostumando e consagra aquela norma. Aquela norma é criada e ela é assim que ela vai funcionar. Exato. E não o contrário, né? Exato. E aí, quando a gente vê essa diferença geracional explodindo e que dentro de uma UTI você tem médicos que têm uma visão, uma percepção, vamos dizer, mais tradicional. Não vai filmar um paciente que está entubado, que está assim, assim, assado. Por quê? Porque, primeiro, é uma exposição muito grande e ele não permitiu. Por outro lado, o que a pessoa pensa? Pô, e o familiar? Começa a ter essa crise. E como para os mais jovens era muito importante para quem estivesse do outro lado também ter acesso, começou a se quebrar essas barreiras. É bom? É ruim? É que eu acredito que, assim, depende muito do que você vai fazer com aquilo. É que nem grandes discussões, né? Porte de arma, não tem, não sei o que lá. Você pega um carro também, se você vai dirigir que nem um maluco, você mata os outros também. Se você vai pegar um vídeo de um paciente numa UTI, você vai mandar para a família dele, perfeito. Você pegou o carro e foi até algum lugar que você queria. Você pegou aquilo, jogou num grupo de amigos, falou assim, olha só, parece um peixe fora da água, morrendo de falta de ar. Opa, peraí, você ultrapassou um limite muito grave aí, sabe? Então, é a utilização. Agora, como trazer a ética nesse ponto de vista, quando as pessoas, hoje em dia, os mais jovens, a gente, tudo mais, começam a se questionar sobre o que é certo e errado. Uma relativização de todos esses processos que pra gente, aparentemente, já estavam muito bem definidos. Como que a gente... É possível relativizar tudo? Eu acredito que não. Qual que é a opinião de vocês em relação a isso? Eu acho, Samuel, que toda vez que muda é o que você falou. A gente teve uma quebra de paradigma. Então, igual, pode esquecer, nunca mais vai ser. Mudou para sempre. Concordo plenamente. Concordo. E o que a gente vê na evolução humana, e o que eu acho que é o que vai acontecer, é que é sempre para melhor. Esses grandes paradigmas assim, mundiais de comportamento, eles costumam ser para melhor. Então, eu acho que isso veio para melhorar. O que eu acho é que a ética, o que às vezes acontece é que a pessoa esquece que ela não está num reality show. Então, eu acho que a rede social, o WhatsApp, ela dá muito essa impressão de reality show. O cara esquece da câmera, ele esquece que tem gente olhando. E ele se comporta como se fosse ele com ele mesmo. E ele não imagina que aquilo ali, se vazar, vaza na velocidade da informação hoje. Então, o que hoje está num grupo de WhatsApp, amanhã está internacional, está no mundo todo. É isso que ele não enxerga. Eu não vejo diferença da ética. Eu acho que ética é a maneira como se comporta sozinho, sem ninguém te falar nada. Então, eu não acho que haja diferença. E o melhor que eu é o Zé, né? Então, Zé, a bola é toda tua. Então, nessa linha, eu estou aqui pensando, veja bem, a gente tem um tema aqui que é muito importante, relação médico-paciente e graduação e formação dos meninos nessa revolução que está acontecendo. Eu acho que é nossa responsabilidade, eu acho que a gente faz isso muito bem, colocando para eles a questão ética. O que é a questão ética? É o mais adequado. Isso muda? Em geral, na relação médico-paciente, não. Tanto é que, olha, veja bem, 2.500 anos depois, nós estamos repetindo o que o nosso pai Hipócrates falava no juramento dele. É claro que com as adaptações, mas a gente pensa igual ele. Por quê? É o mais adequado. Sigilo profissional que ele fazia, a gente briga com os alunos nessa linha. Você tem hoje uma comunicação completamente aberta, democrática, mas o paciente é diferente. Para você conseguir ter uma relação de confiança e ele te contar o que ele não contou para ninguém da família dele,
Você tem que ter essa confiança de que tem um sigilo profissional aqui. Então, essa questão ética, eu acho que a gente faz muito bem isso. Com todo o atraso tecnológico que nós temos, a gente consegue infiltrar isso na meninada. Olha, você pode fazer um monte de coisa, mas na relação médico-paciente tem algumas coisas que são fundamentais. Ali tem uma pessoa singular que você vai tratar como uma pessoa singular. Existe um comportamento que a gente considera ético, adequado, porque todo mundo considera, né? O jeito de você tratar a pessoa, o jeito de você esclarecer, o jeito de você comunicar, isso não pode mudar. Vai ser por telemedicina? Tudo bem, mas o princípio continua o mesmo. Então, eu acho que isso é um desafio e eu acho que a gente faz muito bem isso. Perdido nessa coisa de tecnologia, a gente consegue dar parâmetro para os meninos e eu acho que isso é super interessante. Eles vão amadurecer com alguns caminhos que a gente vai ensinando e aprendendo com eles, obviamente. Eu acho que tem uma coisa que, nesse ponto em especial, eu acho que a vida deles vai ser muito mais dura que a nossa. E qual que é o ponto? Eles não conseguirão nunca, até pelo menos é o que eu acredito até hoje, apagar as informações que uma vez na internet ela nunca mais sai. Na época pré-internet, quase pré-histórica, né? Você podia. Você muda de cidade, a tua história fica lá onde você estava. E hoje, uma vez postado, a Vilma falou muito bem, isso circulou o mundo, acabou. E como apagar? Então, por que eu trouxe essa informação? Você fala de vínculo, né? Por exemplo, ética médica, prontuário, tudo mais. Aí vem a telemedicina. Tudo bem. Como gerar um sistema que seja tão seguro que ele não possa ser invadido? Para que essas informações também não sejam expostas? Quase impossível. Olha como é complexo. O pessoal discute se a urna eletrônica, por exemplo... Acredito que, será que debruçaram tanto sobre esses prontuários eletrônicos, tanto quanto debruçaram sobre a urna? Acredito que não. E aí você pensa, essas informações não serão apagadas, elas podem ser vazadas. Você tem, numa realidade, agora falando de Brasil, que é muito distinta. Enquanto no Sudeste, a gente, sei lá, em São Paulo, a gente tem um 5G como uma estrutura de equipamento, saberá Jesus quando isso chega no Acre. Esses dias atrás eu vi uma informação que eu achei assustadora. Até hoje, 2022, não tem uma estrada que você consiga entrar no Amapá por terra. Você só entra no Amapá pelo ar ou pela água. É uma loucura. Caraca. E a gente tá... E como que a gente vai manejar toda essa estrutura? E a gente fala em telemedicina, legal, vamos começar pelo sul-sudeste e vai subir no Brasil? Eu acho que não vai ter outro jeito, vai ter que ser dessa forma. Mas eu entendo que a tecnologia, ela precisa de grandes investimentos para que ela tenha essa telemedicina em todos esses pontos, em todos os pontos de um país tão continental quanto o nosso. E não sei o quanto tempo isso vai levar para acontecer, né? Aí entra uma lógica que eu morro de medo, que é o domínio do mercado. Opa. Então a gente fica discutindo teorias, eu vou implantar assim, eu vou implantar assado, e o mercado vai fazendo do jeito que ele quer. Então, por exemplo, a telemedicina, se a gente for entrar aqui numa discussão, como é que as empresas prestadoras de saúde encaram a telemedicina, uma felicidade, né? Oxe. Uma felicidade. Eu gasto menos, atendo mais, eu coloco propaganda na tela lá. Precisou do seu médico? É só ligar, ele vai estar na tela. Zé, antes da gente começar aqui, nós batemos um papo e você contou pra gente sobre a pesquisa de satisfação na telemedicina. Qual que é, Zé? Conta pra gente. Eu fiquei muito assustado recentemente numa mesa que eu participei em São Paulo, em que uma menina apresentou 2 trabalhos, uma colega nossa, do nível de satisfação do paciente com a telemedicina. E não é só na Covid, telemedicina de uma maneira geral que já está implantada. Para mim foi assustador, acima de 90%. E aí eu pergunto para vocês, nós estamos aqui discutindo comunicação, relação médico-paciente, e nós falamos muito do médico.
Aí eu vou inverter, vou perguntar para vocês. Essa relação médico-paciente na visão do seu paciente, com a tecnologia, mudou, não mudou? Vocês sentem eles bem, não altera nada? O que vocês sentem? Como foi para o paciente? No meu caso, pelo menos, mudou muito pouco. Né? Porque nas minhas áreas de atuação médica, né, eu preciso estar presencial. É impossível, não conseguiria fazer algo a não ser, sei lá, checar um exame e a pessoa entrar e fazer algumas mudanças, ajuste de medicação. Vamos colocar pequenas coisas, pequenos ajustes, né? Estar presente no WhatsApp como sendo uma forma de facilidade, de acesso. Isso para mim é muito importante, mesmo pela questão do SUS, né, e tudo mais, que o acesso é uma das principais carros-chefes, tem que ter acesso para o paciente, a gente. E o WhatsApp pensa numa porta aberta enorme, né? Eles mandam mensagem a hora que quer, da forma que quer, e você também tem a liberdade de acessar aquelas informações a hora que quer. Então, para mim, eu já tinha um pouco desse desenvolvimento, né? Não consigo atender direito ainda, vamos pensar assim, na telemedicina, nos meus casos, porque eu ainda preciso do olhar, do toque, do exame físico e assim por diante. Então, tive poucas experiências nas quais eu falei, não, esse dá para fazer por telemedicina, sabe? Samuel, e aí eu vou provocar você, né? Por favor. O Zé acabou de contar aqui pra gente que o paciente, ele está acima de 90% satisfeito quando ele é atendido em telemedicina. Mas você está insatisfeito porque não olhou para ele frente a frente, porque você não tocou. Será que o que a gente quer é o que o paciente espera? É muito complexo, porque assim, é uma informação que, por exemplo, se você pegar que 90% desses pacientes, quais eram esses casos? Talvez a gente precisaria descrever um pouquinho melhor para ver o que era, né, a situação específica deles. Agora, a satisfação é uma coisa muito interessante, porque ela parte do ponto de vista do paciente, se ele foi atendido perante a sua expectativa. Qual a demanda? Isso é satisfação. E o outro lado é eficácia, né? Será que os problemas foram resolvidos? Tá, mas ele ficaria satisfeito se não fosse resolvido? Às vezes a pergunta feita na pesquisa foi legal? Isso é uma coisa. Agora, funcionou? Você sarou? Não sei se a pergunta foi essa. Zero, um cenário de Covid? A pesquisa de satisfação foi um cenário de Covid? Não, foi mais geral. Mais Covid, geral. mas também fora do Covid. Mas deixa eu dar um pitaco aqui. Nós somos 3 médicos com viés. A gente tem uma relação médico-paciente que a gente construiu, eu tenho certeza absoluta pela nossa formação, muito forte. E o que está acontecendo hoje com a grande maioria dos nossos colegas em geral, sem especificar ninguém? A relação médico-paciente está muito ruim. Tá. Muito ruim. Os pacientes falam para mim, doutor, eu sentei na cadeira, o médico me atendeu sem levantar da cadeira dele. E quando eu peço para o doente deitar na minha maca, eu falo, mas o que o senhor vai fazer? Eu vou te examinar. Então, isso para mim é assustador. Então, o que acontece? Eu tenho falado isso para meus alunos. O diferencial no futuro entre os médicos vai ser relação médico-paciente. Porque, veja bem, todo mundo tem direito a acesso à informação. A informação é democrática para todos nós, para todo mundo. E não é só para médico, é para qualquer profissional da saúde bem preparada. A informação chegou. O que vai diferenciar os profissionais do futuro? Postura em relação médico-paciente. Então, quando eu vejo uma postura de que 90% dos pacientes estão satisfeitos com a telemedicina, me parece, pode ser um preconceito meu, de que eles estão sendo muito maltratados presencialmente. Ele fala, para fazer o que ele faz presencialmente, eu fico longe dele. Eu não saio de casa, não gasto dinheiro, não gasto meu tempo, e vai ser a mesma coisa. Vai ter o pedido de exame, vai ter uma receita. Zé, isso que eu ia te falar. Você não acha que o que o paciente espera está numa relação tão deteriorada que o que ele recebeu está ok? Concordo. Ele sai de uma régua muito baixa, já, né? Isso. E a nossa régua é alta, né? A nossa régua é alta. Você fala pois que, é. às vezes você fica falando, que porcaria de consulta que eu fiz, e você fez uma consulta muito boa.
Quantos Então, pacientes a gente conhece? A mãe conhece o pai, sabe se tem filhos ou não tem, o que os filhos fazem, onde moram, tudo. se tem ou não problema familiar. Mas aqui tem um viés. Não é porque a gente é do salesiano nem docente, não. Eu acho que é uma formação da gente nesse sentido. A gente foi muito bem formado nesse sentido. E isso foi se perdendo um pouquinho e talvez esse seja um dos problemas da tecnologia. A tecnologia, ela é apaixonante e ela domina. E a gente precisa tomar muito cuidado com essa tecnologia que domina, porque ela pode dominar esse tipo de atitude humanista que a gente está perdendo. Tem o cardiologista americano, acho que você conhece, já ouviu falar do Law, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ele dizia o seguinte: a humanidade nunca teve tanta tecnologia para diagnóstico e medicamentos muito eficazes e nunca foi tão maltratada pelos médicos. E eu acredito que é isso que está acontecendo. Então, a expectativa nossa, professores, médicos, atuantes, é diferente do paciente. O paciente parece que está botando uma régua baixa. Olha, tá bom. Estou satisfeito. Estou satisfeito. Isso, para mim, é preocupante. Eu acho que a gente precisa discutir mais isso. E eu fico imaginando nessa situação, porque assim, hoje, se eu vou atender uma pessoa idosa, pegando com 60 anos, quer dizer que ela nasceu em 60 e pouco. 62. Né? Legal. Vamos dizer assim, é bem tradicional, se ela vai querer que examine. Se eu colocar mais daqui 20 anos, eu vou pegar hoje a minha faixa etária dos 40 e eu vou ser o cara de 60. E eu já fui extremamente contaminado pelas tecnologias do mundo, né? Sim. E aí, o que vai acontecer? Você consegue se comunicar com o japonês sem falar japonês? É difícil. É difícil. E qual que é a linguagem que hoje, e a partir de agora, esse pessoal todo da população vai querer utilizar? Justamente a linguagem das mídias sociais e tudo mais. E se a gente não se adaptar a essa forma de linguagem, eu acredito que naturalmente a gente vai se excluir do sistema. Concordo. Com certeza. Concordo. E não tem jeito. E isso pensando no atendimento. Com Se eu arrasto isso para a educação, é pior ainda. Concordo. É pior ainda, porque daí, como é que a gente vai fazer para os alunos, para a gente ensinar, a gente vai acabar ensinando um mundo que já não existe mais. Então, é complexo, porque a tendência desses alunos é cada vez viver no mundo virtual, às vezes até mais do que eles vivem no mundo real. Haja vista a história do metaverso, e que a gente até conversou um pouco sobre isso. E aí, vocês topam abrir um consultório num mundo virtual? Só que aí eu vou querer ter uma outra carinha, assim, sabe? Eu vou querer ser diferente, não sei, entendeu? Vou receber em Bitcoin, vai ser outra coisa, né? E será que vai ser esse o futuro? Eu vivo dizendo que eu estou muito assustado e eu fico muito assustado exatamente com essas questões que você está falando. Eu acho que a gente vai vivendo o nosso dia a dia e vem aí uma coisa que a gente não está conversando, que é a inteligência artificial, que é uma coisa assustadora. Então, é um tsunami, pelo menos para cima de alguém da minha idade. E a gente vai ter que lidar com isso, concordo. Porque se você não aprender a lidar com isso de alguma maneira, você vai ser excluído, concordo. Mas volto naquela minha tese. Dos pilotos dos grandes descobrimentos. Eles estavam tão perdidos quanto os marinheiros, mas eles tinham uma postura de fica tranquilo, eu estou aqui, eu vou te levar para o lugar certo e a gente vai voltar. Eu acho que essa postura a gente tem que ter com essa meninada. Eu estou perdido, assustado, mas fica tranquilo que a gente vai fazer essa viagem junto, a gente vai aprender junto. Esses dias eu vi um vídeo de simulação de um pessoal operando por robótica. Então, o cara está começando a aprender, ele está fazendo a cirurgia por robótica e, de repente, ele vai mais para a lateral, trava o equipamento, ele vai, mas a pinça não mexe. E aí aparece a mensagem: você está muito próximo à artéria tal, tem um vaso aí próximo. Então, eu fico imaginando o seguinte: como isso vai ser usado? Eu acho que tecnologia... O Zé falou aqui uma palavra que eu acho que é a definição. Ela tem que ser a ferramenta.
Ferramenta você constrói ou destrói o que você quiser. Então eu acho que você vai usar com certeza. Sem dúvida. Como é o que nós vamos ter que pensar. Então eu fiquei pensando assim no residente, entendeu, Zé? O residente de cirurgia, quando ele ia muito para a esquerda para pegar um vaso, o preceptor virava, pinça e batia na mão dele. Verdade. Hoje o robô trava. Então, Exato. é a mesma coisa. É igual. É a mesma coisa, é o que o Zé falou. É um outro cenário da mesma coisa. E eu fico pensando, se não é, Zé, porque a mão de obra do cara que tem a condição de virar a pinça e bater porque ele sabe que ali está errado, está ficando escassa. Então a gente precisa de alguma ferramenta. Não vai precisar mais dele, né? Exatamente. Porque o robô que agora só afasta a artéria, por que ele já não opera tudo de começo ao fim? É o que vai chegar. Ele vai abrir sozinho e vai fazer cirurgia sozinho. Então, eu acho que isso vai evoluir para isso. Eu acho que já está sendo visto isso. Já está sendo vista essa possibilidade. Esse é o caminho. Vai ser bom, vai ser ruim. Mas eu acho que nós não sabemos. Mas vai acontecer. Nós estamos evoluindo. E evoluindo rápido. Muito rápido. Então eu acho que isso vai acontecer. E falando em comunicação, vamos mudar um pouco aqui o peixe. Mas comunicação ela não é só verbal. Comunicação tem outras coisas. Você se comunica pelo seu tom de voz, pela maneira como você fala, seu vocabulário, o jeito que você se porta, postura. Em tempos aí de tecnologia correndo, de coisas explodindo, as coisas vão sendo substituídas. Era Orkut, não existe Orkut, é Facebook está saindo, vem Instagram, não é mais Instagram, é TikTok, é não sei o quê. Então, isso é muito rápido. A substituição é muito rápida. Será que dá tempo para você aprender também a parte da comunicação não verbal? O que se perde, o que se ganha, o que muda com a tecnologia para a comunicação não verbal? E vou mudar ainda. O que é importante, Zé, na comunicação não verbal? Ótima questão. Na minha disciplina de importância da comunicação em medicina, eu pergunto para os alunos na primeira aula, quanto de comunicação verbal, quantos % a gente usa no dia a dia? E na relação médico-paciente, por exemplo, a resposta é 90%, 80%, 65%. E a resposta correta é 15%. Eu ia falar 30%, eu ia chutar um 30%. Menos, é 15%. Todo o resto é comunicação não verbal. E eu falo para eles, imagina uma sexta-feira à tarde, você está atendendo o último doente dos 16 que você atende todo dia. Na sexta-feira à tarde, você todo amarfanhado, com o cabelo todo desgrenhado. Aí vem o último... Com fome, querendo sair para fazer um happy hour. E aí vem o último paciente. Ele olha para você e ele fala assim, eu vou embora, o doutor não vai me atender bem. Claro, a relação médico-paciente para ali. Ele pode ser um médico fantástico, examinar, mas a relação fica quebrada ali, na comunicação não verbal. Porque eu estou falando para o meu doente o seguinte, olha, eu não queria que você estivesse aqui agora, que azar que eu queria que você faltasse. Então essa comunicação não verbal, ela é fundamental. Vocês não acham que foi isso que a gente sentiu na telemedicina? Quando a gente teve que dar aulas aí? A aula à distância? Sem dúvida. Eu acredito que foi isso que aconteceu. Porque a gente usa muito isso. Nós, por exemplo, eu estou falando que a gente aqui é um viés. A gente usa muito a comunicação não verbal. Muito. A gente olha no olho do doente. E quando você olha no olho do doente, você passa confiança. E o doente olha nos teus olhos, você passa confiança. No meu congresso de reumatologia, um professor de origem nipônica da USP, ele falou assim... O doente olha para a tela e você olha para a tela. Nenhum dos dois está olhando nos olhos. Pois é. E essa é a pura verdade. Isso incomoda muito a gente. Muito, por isso que a gente acha chato. Sabe por que eu estou perguntando? Porque eu acho que a especialidade que menos gostou de ficar virtual foi a nossa. Todas as outras especialidades, quando você conversa... A pessoa gostou. Eu fiquei em casa, facilitou, foi mais tranquilo, meu horário era melhor. Você conversa com o médico, detestei. Você fica ali falando com a tela, você sente falta do calor. Porque é só 30%. Então a gente fica com a sensação que você ficou devendo 70% para o paciente.
Sem dúvida. Segundo o Zé, 85 ainda. Um pouco né? mais. Se Não é você mais, tá é que eu firmei os 30. É mais ainda. É mais. Samuel, e você na sua especialidade? Eu acho que assim, a comunicação não verbal é muito forte. A postura... eu tô com dois pensamentos na cabeça que me incomodam em relação a isso, né? Porque o que eu entendo na minha medicina, que a postura é toda fundamental, e não é uma postura no sentido de que eu quero parecer ser o que eu não sou. É uma postura no sentido que eu tô na frente de uma pessoa e eu tenho um legítimo interesse de saber, deixa eu te ajudar, como eu posso te ajudar? Eu tô aqui para isso. Eu escolhi fazer isso. Então eu me entrego naquele momento, não através de palavras, mas através de um todo, né? E eu tenho muita... como é que eu posso dizer? Eu tenho muita clareza, é muito cristalino isso em mim. Quando eu chego agora com os alunos, e às vezes pessoas que vêm de gerações mais novas, eu não sei o quão cristalino eles gostam de ser. Porque você transparecer muito é se expor demais. E você se expor demais é você apresentar o que você tem de melhor e de pior. E se você não conseguiu ainda lidar com o seu lado ruim, essa exposição pode ser muito difícil para a pessoa. Então, muitas vezes a gente vai dar aula, câmera desligada. O cara tá no banheiro, tá tomando banho, que raio que tá fazendo? Tá fazendo um lanchinho, mas não tá ali? Não saberemos nunca. Exatamente. Senhoras e senhores, vai ser... Exatamente. Se um dia me contar, a gente vai estar do outro lado. Mas eles jovens, é complexo, porque a satisfação talvez esteja aí. Eu não preciso me expor. É mais fácil a tela. É mais fácil ser corajoso atrás de uma tela. Eu não vou demonstrar minha fraqueza e insegurança. De forma... É muito simples. Porque eu tô na tela, de repente você abre um Google ali, blá, blá, blá. Ah, esse é o remédio que você tá tomando. Abaixa a tela. Oi, pois não. É imediato. Tudo bem, a gente sabe falar eu não sei que remédio é esse, mesmo eu não tendo esses recursos. Eu não tenho essa dificuldade de falar isso para meus pacientes. Agora é uma comunicação que essas pessoas vão trazer. Sim. Os mais novos vão trazer essa dificuldade, né? E agora, treinamento de comunicação não verbal é complexo. Porque você tem... Eu entendo dessa forma, né? A comunicação não verbal, os gestos, os olhares, essas coisas todas, elas transmitem emoções, sentimentos, desejos, desgostos, uma série de coisas que estão lá dentro e que muitas vezes você não para. Sim. Então, se você não se conhecer muito bem, e isso precisa de tempo, não de velocidade, e a tecnologia de informação ligada a uma tecnologia dura, que eu falo, essa coisa de informática, ela te encurta tempo. Ela não te dá ócio, ela não te dá respiro. Quer ficar 24 horas vendo TikTok? Você vira o dia inteiro vendo vídeo no YouTube. Tudo. Como planta tomate, como você faz não sei o que lá. Você acha o que você quiser naquele negócio. Aula, congresso tem, mas tem também o lado dos outros, a besteirada e tal, que você chora de dar risada. Mas você passa. Agora, quanto tempo você ficou olhando pra ti? Você alongou? Você cuidou do seu corpo? Você cuidou da sua mente? Você fez uma leitura que te engrandeceu de uma forma que seja ética, moral, ou o que quer que seja? Não fez. E as pessoas cada vez mais estão tentando reconhecer, ou aí elas entram no universo. Eu vi uma cena esses dias que eu achei assim, absurda. O cara com um VR, um óculos de realidade virtual, deitado na cama dele. Pensa num quarto de 2 metros por 2, muito, muito pequenininho. Uma TVzinha do cara devia ter 14 polegadas. Quarto bem simplesinho, o cara deitado. No VR que ele colocou assim, aí entra a tela e entra. Era uma mansão que parecia a casa do Michael Jordan, assim, ó. Aí ele sentado num baita de um sofá com os pés. E uma TV, sei lá, 60, 70 polegadas. Passando o filme no Netflix que ele queria assistir na TVzinha dele. Só que ele colocou o filme na realidade virtual para ele assistir o filme lá. E ele assistiu o filme que ele queria dentro da realidade virtual. No conforto todo da casa que não existe. Isso vai gerando para mim uma cisão tão enorme do que é o real, que eu acredito que
tanto essa comunicação não verbal vai trazer isso muito forte pra gente, que as pessoas elas vão tender a ser muito deprimidas e muito ansiosas. E pensa em duas doenças especificamente, que a comunicação não verbal é tudo. É a postura da pessoa na tua frente que você olha e fala, poxa, não tá legal. Não tá legal. Não precisa, às vezes, fazer um exame de laboratório para saber, né? Nada. Agora, e atrás de uma tela? Será que você vai alcançar tamanha amplitude? Será que... E outras especialidades? Vai fazer parto por tela? Como é que faz? Né? Vai pesar a criança, fazer puericultura por tela? Vai cateterizar, fazer um cateterismo nas pessoas por tela? Os procedimentos? Não faz. Não adianta. Então, existe um grupo na nossa medicina que a gente sabe que deve estar meio condenado, né? Sei lá, radiologista, tem uns povos aí, coitado, deve estar morrendo de medo, porque vai chegar para eles a hora. Agora, para nossas especialidades em que o ser humano está intrinsecamente, justamente por conta da comunicação não verbal, a gente não vai perder. Isso vai ser, porque é nosso. É o que nos separa dos outros animais, sabe? Essa é a nossa capacidade. Eu tive uma experiência eu faço muito seminário com os meninos. E aí a gente fazia seminário online. E depois a gente fazia seminário presencial quando acabou a Covid. Aquele menino que fazia um seminário fantástico digital, online, presencial era uma porcaria. Ele começava a tremer, gaguejar e se sentia muito mal de estar falando na frente dos outros. Mas para a tela, tranquilo, sozinha na casa dele, ele estava tranquilo. Então, isso é bem a cara disso que está acontecendo. Mas, de novo, eu acho que a gente vai passar por isso, né? É uma coisa nova. Para a gente é novo fazer o digital online. Para ele é novo fazer presencial. E cada vez vai ficar pior, porque ele cada vez mais vai estar sentado na cadeira dele sem estar presente, sem estar fazendo essa expressão, essa comunicação não verbal. O lance dele é fazer comunicação verbal. Ele se sente seguro. Atrás da tela. Atrás da tela, protegido pela tela, exatamente. Eu achei interessante que o Samuel, ele linkou, né, na fala dele, ele disse assim, que para você entender o paciente, para você estar ali, enxergando as necessidades dele, você tem que saber que você está aberto para ele enxergar em você também fraquezas. Claro. Então ele falou isso e na mesma fala ele emendou com uma insatisfação enorme e a criação de um mundo virtual onde ele se sente melhor. Ou seja, talvez esse medo de você estar exposto te leve a ser mais frequente no metaverso do que no restaurante. Então isso pode acontecer. Pode ser esse aí um dos caminhos. Agora, para a gente finalizar, eu vou perguntar aqui de bate-pronto, assim, vocês me digam o que vocês acham. Então, eu quero saber assim, ó, é bom, é ruim, vem para melhorar, não vem, atrapalhou, melhorou, fica. Então, eu vou perguntar assim, Zé, o que a tecnologia vai melhorar na relação médico-paciente? Eu acho o seguinte, eu acho que a gente vai ter que aproveitar tudo de bom que a tecnologia tem, e principalmente na relação médico-paciente. Então, eu faço um desafio para vocês. Se vocês abrirem... Vocês têm o WhatsApp? Como é que é? Não sei. Vocês têm o WhatsApp? O que é o WhatsApp? Só uso o WhatsApp. Se eu abrir meu WhatsApp aqui, vocês abrirem, vocês vão ver um monte de diálogo de vocês com seus pacientes. Isso é telemedicina? Não sei se é telemedicina, mas... eu sou um pouquinho de exceção aí. Todo meu doente tem meu número do WhatsApp. E eu treino o doente. Você não vai me ligar para perguntar se pode tomar caipirinha. Mas se tiver febre, você me acorda às 3 da manhã. Por favor. Então, veja bem, a gente vem fazendo isso há muito tempo e a gente vai ter que utilizar essa tecnologia. Então, é um avanço extraordinário. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que depurar as coisas ruins. Então, o chefe da missão americana que criou a bomba atômica... Perfeito, Zé. Acabou a vida dele. Ele se chamava de Senhor Morte e, se não me engano, ele se matou. Uma tecnologia excepcional que foi mal usada.
Então, qual que é o nosso grande desafio? Essa tecnologia que vem por aí, ela é maravilhosa. E a gente vai usar discutindo na bioética com todo mundo, multiprofissional, multidisciplinar, o que a gente vai aproveitar disso. Então, a ideia é exatamente essa. Jamais ser contra a tecnologia ou qualquer tipo de preconceito, mas tentar filtrar o que ela nos traz. E na relação médico-paciente, ela nos traz muitas coisas boas. A minha preocupação atual hoje, e eu nunca fiz isso, é assumir um doente sem ver ele pela primeira vez no meu consultório, conversando longamente com ele e pondo a mão nele. Pode ser um preconceito meu, mas vai ser duro eu mudar disso, viu? Eu vou insistir nessa ideia por um bom tempo, mas tirando essa coisa que ainda me incomoda, o resto da tecnologia, ele tem muita coisa interessante. A gente vai melhorar a relação médico-paciente, eu não tenho nem dúvida. Agora à tarde eu tenho aqui 4 ou 5 comunicação de doente e eles mandam foto, né, doutor? Ele não fala, eu estou com uma manchinha no corpo. Doutor, olha a minha manchinha. Isso é um avanço espetacular. Sem dúvida. E você, Samuel? Pegando o gancho do que o Zé falou, acho que assim, a tecnologia, para mim, ela gerou um acesso infinito. É absurdo. Um acesso do ponto assim, que está nos Estados Unidos, um primo teve uma torção testicular nos Estados Unidos e me manda um WhatsApp, falava, cara, eu acho que eu vou morrer. Calma, você vai sobreviver. Mas você consegue. Antigamente ele tinha que fazer o quê? Achar um orelhão? Te ligar, olha a discrepância. E utilizando desse mesmo exemplo de acesso, ele encurtou distâncias completamente. Hoje uma pessoa completamente desassistida em Tefé, na Amazônia, em Tabatinga, em qualquer lugar, na Crelândia, você consegue colocar essa pessoa na frente de um especialista em São Paulo, onde você quiser. Outro colega lá do Acre com um colega em São Paulo discutindo um caso frente a frente. Consegue. Então, é algo que é impensável, é maravilhoso isso. Encurtamento do tempo das coisas. Poxa, você pede um exame, sai ao laboratório, vai lá e vai imprimir a folha. Você foi no meio do seu congresso e está checando os exames que você pediu. Encurtou o tempo das coisas, né? As tecnologias, elas tendem a ser cada vez mais limpas, né? Então, que antigamente, sei lá, você tinha um DIU de cobre, de Mirena, em Planon, está cada vez uma tecnologia melhor, mais limpa, que agride menos. A gente está conhecendo melhor todas essas... Isso tem tecnologia. Aparece um vírus novo, um Covid da vida. Eu não sei em quanto tempo, juro, mas eu lembro quando eles fizeram o genoma do Covid, foi assustador. Foi algo assim, sei lá, em alguns dias fizeram. Para fazer o genoma humano, foi da década de 90 inteira, traz um esforço global para conseguir cada um fazendo um trechinho do negócio. E aí, sei lá, a Drosophila era mais complexo, aquelas conversas assim, sabe? E não. Olha o que a gente tem, que a tecnologia trouxe. Codificou, achou o spike, achou não sei o que lá, começou as estratégias. Olha a revolução que isso vai trazendo, né? Como que a gente vai conseguir levar essa evolução tecnológica sem que eu tenha uma cisão com o que nós somos de ser humano, de emoção, de construção intelectual, construção moral, construção ética, e acoplar, isso talvez seja a briga, né? Vocês lembram? É tipo um desenho que tinha, né? Que tinha a religião de um lado e a ciência do outro, né? E o juiz batendo o martelo, falou assim, ciência está julgada e sentenciada a ficar não sei quantos anos, ou distância da religião. Perfeito. Eu acho que a gente vai ter que juntar isso em algum momento. Só que a impressão que eu tenho é que na vida real isso está aumentando a distância nesse momento. Mas a gente vai ter que se encontrar lá na frente, porque é inevitável. Eu vou dar minha opinião. Eu acho que tecnologia vem para melhorar, sempre. Eu acho que evolução de qualquer área, e evolução rápida, evolução boa. Hoje você pouquíssimo vê alguém operando, por exemplo, uma vesícula aberta. É vídeo. E isso precisou de tecnologia. Mudou a expectativa, quanto tempo o cara fica internado, quando ele volta a trabalhar, quanto ele gasta ficando parado. Então isso tem um impacto tanto social como financeiro, gigantesco na sociedade.
Então, eu acho que tecnologia vem. O que eu espero, e aí é esperança, é que isso saia mesclado. Porque a gente vai ter um avanço, vai ter, eu acho que a palavra para a tecnologia, o melhor benefício é acesso. Todo mundo tem acesso, chega rápido, é o que você falou. Então, isso é democrático. Tecnologia trouxe a democracia para a informação. Isso é sensacional. O que eu espero é que nessa mescla a gente tenha a parte tecnológica, mas a gente tenha lá o senhorzinho que entra no teu consultório, sorrindo, doutora, lembra do meu filho? Eu falei, o que viajou? Então chegou. E agora, agora estou bem, agora estou bem. Então, isso eu acho que não tem nada, inteligência artificial nenhuma, nenhum algoritmo que vai conseguir e substituir isso, que isso é relação humana. E os grandes estudiosos aí de comportamento, psicologia, o maior medo deles é o que você vem falando aí, Samuel. Essa cisão e um interesse muito maior no que é virtual do que no é pessoal. Então, que a gente torça aí bastante, lute com os nossos alunos para que a vida deles como médico seja tão interessante, mas tão interessante que o mundo virtual seja só um complemento, que ele queira ficar lá. Eu agradeço vocês, foi uma delícia. Obrigado. Obrigado. Foi bom demais. Foi bom demais. E falando de tecnologia aí, como vocês lembraram, dentro da rede Unisalesiano, é a única medicina, única faculdade de medicina, então nós estamos falando para o mundo, justamente num evento que é internacional e valendo aí a medicina aqui de Araçatuba do Unisalesiano. Muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.